Ok, estamos online. Pode começar? Colegas notários, registradores, senhores substitutos, escreventes, auxiliares e demais participantes, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Valquíria Rabelo, sou presidente do Sindicato Notários e Registradores de Minas Gerais, Sinoreg MG. Nossa diretoria está completando o primeiro ano de administração. Estamos aqui hoje para festejar esta data. Valquíria, ficou mudo para mim aqui. Pronto? Voltou. Voltou? Tá bom. Então, neste primeiro ano, já entregamos as seguintes soluções. Primeiro, sobre a aposentadoria. Apresentamos a mais certeira opção para o impasse jurídico que envolve a aposentadoria dos servidores abrangidos pelo artigo 48 da Lei 8935. O sindicato teve um importante papel de direcionar os associados para o escritório especializado em direito previdenciário. O escritório do Dr. Roberto de Carvalho Santos está desenvolvendo um belíssimo trabalho com altíssimo índice de sucesso. 2. Sobre a certificação digital. Agora, notários e registradores mineiros podem oferecer aos seus usuários a aquisição do certificado digital tipo ICP Brasil. Informamos ainda que, neste tempo de pandemia, a validação e a verificação do certificado digital pode ser feito de forma online. 3. Quanto ao Estatuto. Junto com a Confederação Nacional de Notários e Registradores, CNR, e com o apoio incondicional da doutora Jaqueline Barreto, finalizamos as alterações pertinentes para a atualização e modernização do nosso Estatuto. Na Assembleia Geral Ordinária, que será marcada para o próximo mês de novembro, apresentaremos as alterações. Quarta novidade. Nova sede. Estamos de casa nova. Isso. A fim de oferecer mais conforto e segurança aos notários e registradores mineiros, mudamos a sede do sindicato para a Avenida Brasil, 1479, sala 701, na Savassi, quase esquina da Avenida Afonso Pena. Venha nos visitar, a casa é sua. Bom, e quinto, e é com firme propósito de integração, interiorização e modernização que tem esta diretoria do sindicato que trouxemos para você hoje a live sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. No mundo hiperconectado como o atual, nós, notários e registradores, temos que estar por dentro e saber como tratar os dados, os nossos dados e os dados, as informações dos nossos usuários. E não é só isso, mas tudo mais que envolve a nova legislação. Para realizar o webinar, contamos com a valiosa presença dos doutores e professores Karen Regina Rique Rosa e Luiz Carlos Weisman. A doutora Karen é advogada e mestra em Direito. O doutor Luiz Carlos, graduado em Direito e especialista em Direito Notarial e Registral. Ambos dispensam maiores apresentações. Sejam todos bem-vindos, aproveite essa noite de estudo e vamos em frente. Passo a palavra à querida doutora Karen, que depois passará a palavra ao doutor Luiz Carlos. Boa noite, gente. Boa noite, Valquíria. Boa noite, pessoal. É uma honra para mim
imensa estar com vocês hoje e participando desse evento tão importante que é a inauguração da nova sede, que é esse 1 ano de diretoria do Sinoreg, com essa pessoa que eu admiro tanto, que é a Valquíria, e para falar de um tema que é o tema do momento, né, Valquíria? Quando a gente conversou sobre o assunto que nós poderíamos tratar e que seria de interesse tanto dos notários quanto dos registradores, a Lei Geral de Proteção de Dados veio imediatamente, né, como um tema aí, em razão da sua importância, em razão dessa lei que entrou em vigor agora, que traz profundas modificações, que traz uma terminologia que é muito própria dela, né? Então, os tabeliões e registradores, eles precisam conhecer a lei, eles precisam se familiarizar com estes conceitos e eles precisam entender o que precisa ser feito daqui para frente, né? Nós temos uma lei de grande impacto, houve aí toda uma questão em relação à entrada em vigor dela, se entraria ou não um projeto de lei para atrasar, justamente em razão do impacto que ela tem, mas o fato é que ela entrou em vigor e nós temos, então, a questão da sanção, que ainda está um pouco mais adiante para começar a ser aplicada, mas é importante, então, conhecê-la, entender e já começar a fazer as adequações necessárias dentro do ambiente do tabelionato e dos registros. Então, eu preparei para vocês aqui um material, eu pretendo ser relativamente breve, né, a gente poderia ficar muitos dias estudando a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu procurei aqui fazer, então, um condensado, né, trazer os aspectos mais importantes, e enquanto a gente estiver conversando sobre isso, a gente ir fazendo a relação com o tabelionato e com o registro. Por quê? Porque essa lei, ela se aplica a todas as empresas, a todas as profissões, a todos os profissionais, né? Então, quando a gente fala de tratamento de dados, e a gente vai ver o que significa, afinal de contas, tratar dados, a gente vai ver que não são só os tabeliões e os registradores que fazem isso, mas que dentro da atividade notarial e registral, o tratamento de dados tem algumas peculiaridades. Então, eu vou pedir licença a vocês para já compartilhar aqui a minha tela, e isso vai facilitar a nossa comunicação. Muito bem, né? Então, de que forma que eu organizei a nossa conversa, né? Primeiro, a gente precisa entender para que e para quem é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Por que existe essa lei? Por que alguém pensou nessa lei? Qual é a inspiração da nossa Lei Geral de Proteção de Dados? A gente ouve muito, né, essa frase, é uma mudança de paradigma. Ok, mas que mudança é essa, né? Como que essa mudança acontece e, especialmente, como que ela acontece dentro do ambiente notarial e registral? Depois, passar um pouquinho pelos conceitos fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, essa terminologia própria de dados pessoais, dados sensíveis, controlador, operador, encarregado, o que são essas figuras, e como que a Lei Geral de Proteção de Dados impacta a atividade do tabelionato e do registro, e quais são os passos, então, para a conformidade, né? O que tabeliões e registradores precisam se concentrar para fazer as adequações necessárias. Para quem e para que uma Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando a gente pega a lei, a gente já consegue extrair da própria leitura da lei que a função é proteger direitos fundamentais das pessoas naturais, né? E quais direitos fundamentais que a gente está falando aqui? A gente está falando do direito à liberdade, o direito à privacidade e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, né? Então, sempre que a gente pensar nos dados pessoais, é porque os dados pessoais, eles remetem a esses direitos fundamentais: liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade. E aí vejam que a gente já enxerga aqui um ponto importante, que é essa lei se refere à proteção de dados de pessoas naturais. Então, no primeiro momento, a gente pode dizer, então a pessoa jurídica não está protegida. Aparentemente não, né? O que eu imagino aqui?
que, assim como aconteceu, por exemplo, né, se a gente pegar historicamente com o dano moral no primeiro momento era reconhecido só a pessoa natural, né? E hoje a gente tem a jurisprudência já consolidada no sentido de que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral. Então, acho que esse enfoque inicial da lei para as pessoas naturais, em algum momento vai se estender também para a pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica também tem seus dados pessoais e a questão da proteção também deverá se estender às pessoas jurídicas. A Lei Geral de Proteção de Dados, então, é um novo marco regulatório, né, que permite que as pessoas naturais tenham um controle sobre os seus dados pessoais, né, de que forma esses dados são tratados por terceiros, e isso dentro do ambiente digital ou não, né? É bem importante a gente dizer isso, porque, claro, hoje, né, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é onde a tecnologia tomou um lugar imprescindível, necessário, para que a gente possa continuar realizando as atividades no âmbito do trabalho, no âmbito do estudo, né? Então, foi extremamente importante que a gente pudesse ter meios de comunicação digital, e esse espaço foi muito ocupado. Mas, primeiro, né, uma coisa que é importante dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já é anterior, ela não veio em razão desse momento que a gente está vivendo. Claro que ela assume um contorno extremamente importante neste momento, sim. Por quê? Porque todos vocês já devem ter acompanhado alguma notícia, algumas das notícias que foram publicadas tratando de vazamento de dados durante a pandemia, né? O número de tratamento de dados ficou muito maior durante esse ano, já vinha crescendo durante os anos, e com isso também a vulnerabilidade, o risco passa a ser maior e os incidentes passaram a ser maiores também. Mas o fato é que tratar dados não significa apenas tratar dados no ambiente digital. A gente coleta informações, a gente tem informações, e já pensando aqui nos tabeliões e registradores, muito antes de existir o computador, tabeliões e registradores já faziam coletas de informações que são dados pessoais, né, para o próprio exercício, para a prestação do serviço decorrente da delegação pelo Estado, é necessária a coleta de dados. Então, esses dados antes, eles ficavam armazenados em meio físico, e hoje eles estão armazenados em meio digital, e são transmitidos em meio digital, e são compartilhados pelo meio digital. Mas é importante dizer que, independente do digital, se o ambiente não for digital, ainda assim eu tenho que ter essa preocupação. Outra coisa importante que a gente deve levar em consideração, e que se vocês fizerem qualquer leitura relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, vocês vão ver que a nossa lei brasileira aqui, ela tem inspiração na regulação europeia, na GDPR, né? Porque a gente tem basicamente dois grandes modelos de lei para a proteção de dados, o europeu e o americano. E aí as diferenças, aqui não cabe entrar em detalhamento para as diferenças, né? Mas o fato é que a gente tem, se a gente pudesse fazer um paralelo, a gente poderia dizer que o modelo americano é um modelo mais permissivo em relação à utilização dos dados, e tem toda uma explicação histórica, né, para essa permissibilidade. E o modelo europeu é um modelo mais protetivo, mais preocupado em garantir essa privacidade, essa intimidade, a garantia da privacidade e da intimidade das pessoas em relação aos seus dados pessoais, certo? A mudança de paradigma, então, que eu falava para vocês, né? E aqui acho que fica bem claro isso, o que muda, né? Antes, a pessoa que coletava os dados, ela passava a ser dona dos dados, né? Então, aquela informação que eu obtinha, porque alguém me passou, porque eu pedi, porque eu precisava, ou às vezes até porque eu não precisava, ela passava a ser minha informação. E eu poderia utilizar essa informação para diversas finalidades. E eu vou dizer para vocês assim, né? Me incomodava, já me incomoda há muito tempo isso, né? Às vezes a gente vai numa loja, quer comprar alguma coisa, vai pagar em dinheiro e diz, tem que fazer cadastro. E aí pede cadastro, e pede nome, pede endereço, pede CPF, pede RG, pede nome do pai, nome da mãe, tipo sanguíneo, data de nascimento, quem é seu, né?
que é o seu vizinho. Quer dizer, tu entrega um monte de informações que não são muitas vezes necessárias, né? Então, e aí a gente tinha, bom, todas essas informações foram transmitidas e passam a ser daquela pessoa que as coletou. Hoje, fica muito claro pela Lei Geral de Proteção de Dados que o dono do dado é o seu titular. Então, quando eu forneço uma informação para o cartório, vamos falar aqui de forma geral, cartório, né? Para o tabelionato, para o registro, para a prática de um ato notarial, para a prática de um ato registral, eu continuo sendo a dona do dado. O dado continua sendo meu, né? E por isso que a gente vai ver que, dependendo da circunstância, claro que não é exatamente a circunstância dos tabeliões e registradores, mas para outras finalidades, eu, dona do dado, vou ter que dar o meu consentimento para a utilização, para o tratamento daquele dado, conforme essa pessoa que recebeu quiser fazer. Ela vai ter que me dizer o que ela vai fazer com o meu dado e eu vou ter que autorizar a utilização desse dado. Então, aqui a gente já tem uma mudança importante. Ainda, né, dentro dessa perspectiva, a gente podia considerar que antes os dados eram ativo, né, e tem até reportagens, né, de notícias, assim, dizendo que os dados são o novo petróleo, porque, claro, quem tem a informação pode fazer um uso infinito daquela informação e pode lucrar em cima da informação do dado de um terceiro, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, o dado passa a ser risco, porque eu ter dados de uma pessoa implica que eu vou ter que gerenciar riscos. Quais riscos? Riscos de acontecer algum incidente, de vazamento, de destruição, de perda, né? Então, eu passo a ser responsável por aquele conjunto de informações que me foram passadas e o que eu vou fazer com aquelas informações, ainda que seja um mero armazenamento. Então, tratar dados é também gerenciar riscos dentro da perspectiva da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Os conceitos que eu quero passar para vocês, que são da lei, né? A lei tem ali um glossário próprio de termos, são esses aqui, né? O que, afinal de contas, é um dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, o que são dados anonimizados, o que significa tratamento de dados, o que significa controlador, operador, encarregado e ANPD, né? São termos que vocês precisam conhecer, precisam entender. Dado pessoal, né? A gente já viu antes que o dado pessoal, pela definição da própria lei, é da pessoa natural, e essa pessoa natural, então, que seja identificada ou que seja identificável, passível de identificação, né? Que de alguma forma eu consiga identificá-la. E aí eu coloquei para vocês aqui essa observação, né? Que o titular dos dados não é o tabelião ou o registrador. O titular dos dados é a própria pessoa. Qual pessoa? A pessoa do colaborador, né? Do empregado, daquela pessoa do preposto, do escrevente, do substituto, né? A pessoa, cliente, usuário do serviço, aquele que vai lá no tabelionato, vai lá no registro para praticar um ato. E ainda os dados de terceiros, que eventualmente vocês têm acesso através de prestadores de serviço, né? O tabelionato, o registro tem lá uma empresa terceirizada que faz o serviço de limpeza e tem um contrato ali, e tem a identificação das pessoas que vão lá para trabalhar, porque vocês não vão deixar entrar cada dia um estranho lá para fazer a limpeza, para fazer alguma tarefa. Então, vocês têm dados dessa pessoa, vocês coletam dados pessoais, né? Então, às vezes a gente foca só no cliente, só naquele que vai buscar o serviço, mas não. É um grupo de pessoas, né, cujos dados o tabelião e o registrador têm acesso e trata. Tá? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos do que são esses dados pessoais. Opa, perdão. Do que são os dados pessoais, e aí, claro, né? Vejam aqui, tabelião e registrador têm acesso a todos esses aqui, né? RG, CPF, identificador de telefone, né? Às vezes, eu sempre penso no exemplo da ata notarial, muitas vezes a ata notarial é para a constatação de um fato
que está armazenado num aparelho de celular. Então, vai fazer a identificação daquele telefone e vai ficar registrado na ata notarial. Nome e endereço, né? Endereço de e-mail, identificadores por via eletrônica. Nós temos aí regulamentação do Conselho Nacional de Justiça que determina que para certos atos tem que haver a informação, o registrador tem que pedir o e-mail da pessoa. Então, vai ficar armazenada essa informação. O IP, né, que é aquele endereço de protocolo, quando o acesso é via eletrônica. Os testemunhos de conexão, que são os chamados cookies, que não tem nada a ver com bolachinha, né? Mas é o rastro que a pessoa deixa quando ela entra no site do tabelionato ou no site do registro. Dados de localização, né? Hoje, se a gente acessa pelo celular, esses dados de localização, às vezes, estão lá automaticamente já ativados para passar essa informação para quem está se comunicando conosco, né? Então, desses dados pessoais aqui, praticamente todos, né? A única coisa que ficaria fora aqui é se algum tabelionato ou registro não tem site, mas o resto tudo são dados que vocês têm acesso, né? E aí a gente tem os dados pessoais sensíveis, né? E para esses a lei tem um regime de proteção ainda mais restritivo, né? E os dados sensíveis são aqueles que dizem respeito a quê? A origem racial ou étnica, a opiniões políticas, a convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, a dados genéticos, dados biométricos e dado referente à saúde ou à vida sexual. E aqui, gente, dentro de tabelionato e dentro de registro, né? E aqui a gente estende para o Registro Civil das Pessoas Naturais. Registro Civil das Pessoas Naturais, por exemplo, tem lá a questão das informações do registro quando o filho havido por reprodução assistida, né? A gente tem toda uma questão aqui de informações que, claro, são informações sigilosas, são aquelas informações que nem vão para a certidão, mas que constam do registro, que são coletadas pelo registrador. A gente tem dados biométricos, né? Agora, os tabeliões, eles emitem certificados digitais do e-notariado. Para fazer a emissão de certificado digital do notariado, é necessária a coleta biométrica, e é importante a coleta biométrica justamente pela questão da segurança da identificação. Então, são dados pessoais sensíveis. Mesmo que não seja para emissão de certificado digital, muitos tabelionatos já trabalham com a coleta biométrica para fazer o cadastro. Então, é dado sensível. Então, esses aqui... trabalha com dado pessoal, trabalha com dado sensível, trabalha também, tá? E aí a gente tem os dados anonimizados, né? Aqui é importante, eu não vou entrar no detalhamento do dado anonimizado, mas é importante dizer que é dado anonimizado aquele que não permite a identificação do titular, tá? E são aqueles dados utilizados para fins estatísticos, para informações que são genéricas. Só que a lei fala que quando o dado é anonimizado, ele não pode ter o processo revertido, né? Então, a gente tem que pensar que não pode ser o dado identificável, porque aí ele já cai lá dentro do dado pessoal, tá? Tem que ser uma anonimização que não permita depois eu desfazer esse processo para identificar a pessoa, tá? Então, vem a pergunta. Tabeliões e registradores trabalham com dados pessoais? Sim, não apenas com dados pessoais, mas também com dados sensíveis, tá? E aí, eu trouxe para vocês essa lista, porque toda essa lista aqui envolve tratamento de dados. Isso é tratar dados, né? Então, vamos fazer a pergunta. Tabelião registrador coleta informações essas pessoais que são identificadas ou identificáveis de pessoas naturais? Sim. Recebe dados? Sim. Classifica dados? Classifica. Utiliza os dados? Utiliza. Acessa. Reproduz. Transmite. Imagina, transmite para um monte de lugares, né? Se a gente for pensar no registrador civil de pessoas naturais, transmite para o IBGE, transmite para o INSS, transmite para, né, um monte de lugar. Aí o tabelionato de notas transmite para a Receita Federal, transmite para a Sensec, transmite para a COAF, transmite um monte. Registrador de imóveis também transmite para a Receita Federal, também transmite COAF.
Então, vejam, transmissão, distribuição, processamento, processa dado, processa, arquiva dado, arquiva, armazena, armazena, avalia controle de informação, modifica, modificação de dados não seria o caso, mas comunica, transfere, né? Então, vejam, dessa lista toda aqui, que é a lista que a lei diz que significa tratamento de dados, vocês fazem quase tudo que está aqui, né? Então, é máxima atenção. E aí é importante dizer que tratamento de dados, tratar dados, é toda a operação que é realizada com essas informações das pessoas naturais, desde o momento da coleta até o descarte, tá? E o que tem aí no meio é incluir o compartilhamento e o armazenamento. Então, a partir do momento que eu recebo a informação e até o momento que eu descarto ela, se possível, né? Porque quando a gente está trabalhando com tabelionato e registro, vocês têm certas informações, certos dados pessoais e dados pessoais sensíveis que não vão ser descartados nunca, né? Nem mesmo pode o titular do dado pedir o descarte, porque não é o caso de descarte, vão ficar, fazem parte desse acervo da serventia, que é o acervo público, né? E aí, então, desde a coleta, o armazenamento e o compartilhamento desses dados. Muito bem, passamos para essas outras definições aqui, que são pessoas super importantes dentro do contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. O controlador, o operador e o encarregado, também conhecido, famoso como DPO. Quem é o controlador? Olha só, a lei diz que o controlador é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões relativas ao tratamento de dados. Logo, botei a flechinha para vocês. Você, tabelião, você, registrador, é controlador. Dentro dessa hierarquia da lei, dentro dessa estrutura da LGPD, o tabelião e o registrador são controladores, tá? Depois a gente tem a figura do operador. Quem é o operador? É a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. Então, são aquelas pessoas que tratam os dados por decisão, né, em cumprimento das decisões do controlador. Claro que é importante dizer aqui que, no caso dos tabeliões e dos registradores, muitas dessas decisões decorrem de exigências legais, né? Então, quando o tabelião diz, transmite para a SENSEC, né? Aí a empresa que vocês têm lá de software, o software que vocês usam, o sistema de informática, de informatização que vocês utilizam, é o operador que vai fazer essa transmissão da informação, tá? E o encarregado, DPO, quem é essa figura? Essa é uma pessoa que serve como canal de comunicação, tá? É ele quem vai fazer a comunicação. Ele é indicado pelo controlador, tá? E ele atua na comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a autoridade nacional, porque é o que? É aquela pessoa que vai buscar exatamente a comunicação, né? Isso mesmo que a gente está falando aqui. Vai fazer esse contato entre, especialmente quando acontecer um incidente, especialmente para resolver as coisas que tiver que ser resolvidas a pedido da autoridade, né? Ou até mesmo a pedido do controlador. Então, é aquele que vai fazer a comunicação entre essas figuras, tá? O que é a ANPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, aqui a gente está falando de um órgão da Administração Pública Federal que tem por finalidade, eu coloquei aqui para vocês todas as atribuições da Autoridade Nacional, mas, assim, basicamente, né? É elaborar as diretrizes, é fazer as auditorias, é fiscalizar, editar normas e orientações, né? Então, a autoridade é quem vai realmente fazer essa regulação mais próxima. E vejam, é bem interessante, o último item ali fala de edição de normas e orientações simplificadas para micro ou pequenas empresas. Claro que tabelião registrador, né? Cara, tá louca, agora tá falando que tabelião registrador é micro ou pequena empresa. Mas não, gente, o que a gente tem que pensar aqui? Pensando em termos de faturamento,
Talvez a gente consiga, né, e aí é um trabalho que eu acho que precisa ser desenvolvido e que pode ser desenvolvido para que, assim como acontece na Europa, que a gente tem empresas que até determinado faturamento, por exemplo, fica dispensada a contratação de um DPO, porque realmente fica inviável, né? Se a gente for pensar, e aí eu penso nos pequenos cartórios, né? Não vão ter condições de ter um DPO contratado para fazer esse canal de comunicação, para cumprir com a determinação da lei. Tá? Então, é um papel super importante que a autoridade nacional tem. Quais são as bases legais para tratamento de dados? Né? E aqui é importante porque a gente vai ver de forma geral e depois eu vou falar do tabelião e do registrador. Né? Em âmbito geral, a lei diz que autoriza o tratamento de dados quando houver consentimento do titular para cumprimento de obrigação legal, para execução de políticas públicas, para estudos por órgãos de pesquisa, para execução de contrato, para o exercício regular de direitos em processo administrativo ou não, proteção da vida ou incolumidade física, tutela da saúde, atender interesses legítimos e para proteção de crédito, certo? Bom, e para o tabelião e para o registrador? Bom, para o tabelião e para o registrador, primeiro que a gente tem lá no artigo 23 da lei, uma regra que determina que aos tabeliões e registradores se aplica o mesmo tratamento dado às pessoas jurídicas de direito público. Então, muito embora não sejam pessoas jurídicas de direito público, para fins da LGPD se equiparam a pessoas jurídicas de direito público, né? E aí o tratamento de dados, então, para esses profissionais, para tabeliões e registradores, ele entra dentro do contexto de atendimento da finalidade pública, porque a prestação do serviço aqui é pública, né? Ou a prestação é pública, a persecução do interesse público, a execução das competências legais e o cumprimento das atribuições legais do serviço público, né? Quando alguém recebe a delegação, tem lá a obrigação de prestar aqueles serviços conforme as competências definidas na Lei 8.935, né? Então, se para isso eu preciso, né? E aí, claro, a gente vai entrar no âmbito das normas administrativas de corregedoria de cada um dos estados, né? Mas a gente tem determinações que vocês são obrigados a observar para o cumprimento da prestação deste serviço, que é um serviço público. Muito bem. Quais são os princípios estruturantes do tratamento de dados, né? E aqui agora a gente já está se encaminhando para o final e pensando num projeto de conformidade, né? O que eu tenho que levar em consideração para ter um projeto de conformidade? São esses princípios aqui. A finalidade, para que eu estou coletando dado? Para que eu estou tratando dado? Por que eu vou compartilhar, armazenar? Tá? A adequação, a forma do tratamento de dados é adequada? Eu estou coletando somente aquilo que eu preciso? Eu estou compartilhando através de um sistema seguro? Tá? A necessidade do tratamento de dados, o livre acesso pelo titular do dado, sempre, até mesmo para poder fazer a atualização. A transparência, né? A pessoa, o titular do dado, ele precisa saber para onde o dado dele está indo, qual tipo de tratamento que está sendo feito. A questão da segurança, o investimento, né, em segurança, especialmente segurança da informação, a prevenção, a qualidade dos dados, né? Aqueles dados que estão lá sendo tratados, eles estão atualizados, eles correspondem à realidade daquela pessoa, houve alteração, não houve, a não discriminação, a responsabilização e a prestação de contas. Tá? Então, esse conjunto de princípios aqui é que vai nortear todo e qualquer projeto de conformidade que um tabelião e um registrador precisa pensar. Os tabeliões e registradores, então, eles precisam... Opa, desculpa. Eles devem informar as hipóteses de tratamento, né? E fornecer informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, o procedimento, as práticas, tudo isso preferencialmente nos sítios eletrônicos, no site, né? Se tiver site, então já divulga isso ali.
É importante dizer, né, que, como a gente viu lá no slide anterior, os tabeliões registradores, eles fazem o tratamento por determinação legal, por exigência para atender a finalidade da própria prestação de serviço. Mesmo assim, tem que informar, tá? Não precisa do consentimento, mas precisa informar qual o tratamento que vai ser dado para os dados. O que significa tratamento irregular de dados pessoais? Quando que caracteriza o tratamento irregular? Quando não observar a legislação, quando não fornecer a segurança que o titular pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, né? Então, que circunstâncias são essas? O próprio modo de tratamento, o resultado e os riscos que razoavelmente se esperam desse tratamento, as técnicas de tratamento disponíveis no momento em que o tratamento foi realizado, né? Então, aqui, o que a gente está lendo aqui nas entrelinhas, né? Ter um bom sistema de segurança adequado. Não adianta você ter um sistema de segurança de tecnologia que era fantástico em 2010 e agora está totalmente ultrapassado, né? Então, esse nível de adequação. Quando a gente fala de violação de dados pessoais, quero trazer para vocês, eu tenho que ficar empurrando aqui as minhas caixinhas. O que acontece, né? O que já aconteceu? A gente tem aí uma informação, e essa informação aqui nem é a mais atualizada, né? Mas de que as 500 maiores empresas do mundo afirmam que já sofreram ataques, né? Então, assim, se a gente for ver, Facebook já diz que sim, Instagram já diz que sim, vira e mexe eu recebo e-mail aí de sites que eu andei, aplicativos que eu instalei, eles assim, muda a tua senha porque os nossos dados foram acessados e tal, quer dizer, então, essa informação, né, para o próprio titular do dado, arruma aí porque pode dar problema, alguém pode acessar, né? Então, já aconteceu com todo mundo, né? Com as maiores acontece o tempo todo. Situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração ou vazamento. E aqui a gente tem um dado bem interessante que depois leva para quando eu falar para vocês dos passos para conformidade também, que é a conscientização da própria equipe, né, da estrutura do tabelionato e do registro. Por quê? 80% dos vazamentos ocorrem por conta de atuação interna, né? Então, são pessoas da própria... Não é... A gente pensa assim, os hackers, né? Fica imaginando aquela coisa muito fantástica dos filmes, alguém entrando dentro do computador. Ok, também acontece, mas 80% é vazamento de informação interna, tá? Então, isso a gente combate com o treinamento, com a conscientização, com, né, essas formas aí de atuação preventiva. Qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito e qualquer situação de violação enseja responsabilidade e dever de indenizar solidariamente, tá? Então, é extremamente importante isso, porque, assim, não basta o tabelião e o registrador tomar conta da sua estrutura de tratamento de dados. A partir do momento que ele tem um terceiro contratado lá como encarregado, que é a empresa de sistema de informática, ele também precisa entender o que eles estão fazendo, porque se der algum problema, todo mundo acaba podendo ser responsabilizado, tá? E se acontecer um incidente, né, que é o chamado data breach, e se acontecer? Aí, o dever de informar, que é isso que eu falei para vocês, né? Vocês já devem ter recebido aí aquelas mensagens de algum aplicativo que algum dia vocês entraram e aí vem aquela mensagem dizendo reconfigura a tua senha porque foi vazado, né? Papapá. Então, o controlador deve informar a autoridade nacional e o titular dos dados sobre incidentes que possam causar riscos ou que tenham algum potencial dano. Esse dever de informar, ele precisa ser num prazo razoável, né? Não adianta informar daqui 5 anos, né? Olha, 5 anos atrás aconteceu um probleminha. Não, né? O quanto antes isso for dito, melhor, né? Para mitigar ou reverter algum prejuízo. E tomar as providências necessárias, né? Trazendo divulgação nos meios de comunicação, implementando medidas de mitigação ou reversão que poderão ser determinadas pela autoridade nacional. E aí, a gente chega já realmente na parte final para dizer
aqui é para dizer o que vai ser levado em consideração pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também, imagino, né, a gente pode fazer aí um pensamento já extensivo a uma decisão judicial, né? Se chegar num processo, o que o juiz vai levar em consideração? Vai levar em consideração a mesma coisa que a Autoridade Nacional vai levar em consideração. Primeiro, a boa-fé do infrator, né? Olha, como é que foi o teu comportamento? Como é que era o tratamento de dados que tu fazia, né? Qual era o teu grau aí de preocupação, de investimento, de prevenção? A reincidência. Ah, não, o cara é um vazador contumaz de informações. Toda semana alguém entra lá no sistema e rouba a informação, né? A condição econômica do infrator, importante também. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade, né, da situação. A pronta adoção de medidas corretivas, né? Então, buscar uma solução para aquela situação que aconteceu. Adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar danos. A adoção de políticas e de boas práticas de governança. A cooperação do infrator. O grau do dano, da gravidade, a natureza das informações e dos direitos que foram afetados, né, no caso de algum incidente, e a vantagem obtida ou pretendida pelo infrator. Tá? Então, esse é o conjunto de circunstâncias aí que vão ser analisadas. E aí a gente chega nos passos para a conformidade, né? Então, o que um tabelião registrador hoje precisa pensar em termos de adequação à LGPD? E vejam, claro que isso aqui se aplica a todos, né? Mas também a gente tem noção de que as realidades são muito distintas, né? A gente tem desde um tabelionato muito pequeno até uma estrutura de tabelionato que é quase uma estrutura de empresa, né? E tanto isso é verdade que o próprio provimento 74 do Conselho Nacional de Justiça, ele separou os tabelionatos e registros lá por faixas de faturamento para a exigência lá do provimento 74, que já era uma porta de entrada para a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, assim, estar de acordo com o provimento 74 é o primeiro passo, é o passo anterior ainda a esse aqui que eu estou colocando para vocês, tá? Então, a sensibilização da equipe, como que se faz sensibilização de equipe? Através de treinamento, tá? A criação de comitê de proteção de dados, a nomeação de encarregado do DPO, a auditoria e o mapeamento dos dados, né, o data mapping, que a gente chama, a auditoria dos terceiros que tratam dados que são coletados pelo tabelião registrador, uma revisão da estrutura técnica e de TI, revisão e adequação dos instrumentos jurídicos que vocês têm hoje, né, os contratos de trabalho, contratos com fornecedores, a criação de política de privacidade, a criação de termos de uso e política de uso dos cookies, para quem tem site, a criação de fluxo de atendimento dos titulares de dados, né? Então, aquele, vamos dizer assim, aquele manual de atendimento quando um titular de dado vier para pedir alguma informação, para querer saber alguma coisa relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, a criação de plano de gestão para incidentes e a criação de política de boas práticas e de governança. Isso aqui é o que a gente chama de um compliance completo para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Quando que não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Quando a coleta foi feita pela pessoa natural para fins pessoais, quando os fins forem exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, e ainda em caso de segurança pública, defesa nacional ou atividades de investigação ou repressão a infrações penais, tá? Pela administração pública. E aí, os principais equívocos, né? Só para a gente finalizar aqui, né? Aquela ideia, né? De que a gente tem que focar somente no atendimento à execução técnica e não mudar a cultura, né? Não adianta sair copiando termos de uso de privacidade, né? Achar que é tudo igual para todo mundo e aí vai estar cumprindo a LGPD. Não, a mudança ela tem que ser de dentro para fora, então ela a partir, como eu falei ali, daquela sensibilização.
implementar os requisitos da lei geral somente nos principais departamentos, né, da organização, aqui falando mais no âmbito empresarial, né? Então, ora, para um tabelionato que é um tabelionato maior, um tabelionato maior tem lá um setor de TI, tem um setor de RH, tem um setor de atendimento, né? Então, não, a gente vai fazer só no setor de RH, ou vai fazer só no atendimento, ou vai fazer só no TI. Não dá, né, gente? Tem que ter para todos os setores. Achar que a lei é só mais uma regulamentação que não irá pegar, não tem essa possibilidade, né? O que a gente vê aqui é justamente que essa lei, ela vem para nos proteger, ela é uma lei boa. Se a gente for pensar tabeliães e registradores, assim, eu não consigo enxergar tabeliães e registradores fazendo um mau uso dos dados, né? Claro, pode acontecer algum incidente, pode, mas na prática ninguém usa para fim comercial, ninguém comercializa sem o consentimento, sem, né? Nunca isso foi feito, não é da atividade notarial e registral esse tipo de conduta. Então, acho que a gente tem que encarar isso como uma realidade, né? E outro equívoco é não investir em gestão de identidades, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido com carinho essa lei, né? Para a gente não ficar com tanta raiva dela e achar que ela é horrível. Claro que ela vai exigir bastante, mas ela veio para melhorar. Então, eu quero acreditar nisso e já passo a palavra para o Luiz Carlos. Vou terminar aqui de dividir a tela e já passo em seguida para Luiz Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valquíria, mais uma vez. Como já disse a Karen, sentimos extremamente honrados com o convite de poder fazer parte desta mudança, vamos dizer assim. A mudança de endereço em si, por si só, pode não parecer algo importante, mas é. Toda vez, qualquer pessoa que se muda por alguma razão, por alguma coisa melhor, esta sempre é a intenção. E, atrelado a isso, né, pode que essa vontade dessa tua diretoria aí, a quem eu cumprimento a todos da tua diretoria, de além de mudar o seu local, a sua sede, também poder proporcionar aos seus associados outros serviços e maior qualidade, incentivar a maior qualidade dos serviços. A LGPD, a Karen vai me desculpar agora. Na verdade, ela disse, não tem como não gostar da lei. Gostar, acho que ninguém gostou, né? Tanto é que ela foram empurrando do jeito que deu e a tentar jogar para o ano que vem, né, para que não entrasse em vigor. Na realidade, ela é um pouco assustadora para determinadas situações, mas o problema todo é que a população não se conscientizou do que é esta lei. E o que, muitas vezes, esta lei... quando as pessoas tiverem, vamos dizer assim, noção da real intenção da lei, ela é autoprotetiva. Ela protege a todos. E, baseado nisso, eu vou falar um pouquinho, gente, do provimento 88, porque ele está muito linkado nisso. Então, eu vou fazer só umas breves considerações sobre o provimento 88, né? Porque ele apareceu para vocês aí? Opa, só um pouquinho que deu um problema na minha tela aqui. Espera aí que está dando uma zebra aqui que eu não estou conseguindo botar o...
E ela sai fora, está dando uma zebra aqui. Mas tudo bem. Luiz, mas estava aparecendo. Estava aparecendo? Estava. Coloca ali de novo que estava aparecendo. Vocês estão vendo? Tá aparecendo. Tá aqui para mim, está mudando uma outra tela, limpa a tela e ela joga para o outro lado. Bom, na realidade, o que pretendo falar aqui é justamente sobre o provimento 88 e as suas implicações, né? Vamos ver se eu consigo saber onde é que eu vou. Vou mudar aqui. Caramba, me deu uma zebra aqui. Não tá. Não estou conseguindo subir aqui, só um pouquinho. Caramba! Me deu uma pane de novo. Segunda vez que me acontece isso. Só um pouquinho, pessoal, ver se eu consigo fazer andar isso aqui. Não estou conseguindo tocar. Agora foi. Opa, desculpa aí. Agora foi. Desculpa aí, gente. Então, quanto ao provimento 88, né? Muito se discute o que é que os notários registradores têm a ver com a questão da lavagem de dinheiro. Mas isso tem uma origem na lei, a Lei 9.613, de março de 98, né? Que ela dispôs sobre os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de valores, prevenção da utilização do sistema financeiro. Na verdade, isso aí é uma rede mundial, vamos dizer assim, de proteção do combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e etc. E a questão, e criou também na época o COAF, né? Lá, rapidamente, lavagem de dinheiro seria o branqueamento de capitais, como dizem, aliás, os espanhóis usam a expressão blanqueamento, né? Blanquear. É uma expressão que se refere a práticas econômicas e financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita. Por que eu refiro isso? É um problema sério. Se você, diante de tudo que a Karen falou, quando vocês vão ver o provimento 88 e ver o que é realmente a lavagem de dinheiro e o que é que ela se destina, na realidade, os notários aqui estão entregando os dados que ele capta, inclusive dados que nem vai para a própria escritura, e entrega para o COAF. Mas como é que eu fico nessa situação em relação à LGPD? Mas aí nós temos uma questão um pouco diferente. Aí uma obrigação e há o sigilo obrigatório. É um pouco diferente daquilo que a LGPD quer, na realidade, proibir a abertura de dados e a divulgação de dados pessoais. Aqui, além de dados pessoais, né, para o COAF se informa, inclusive, questões de negociações entre as partes e questões muito pessoais, né? E aqui também, vou passar rapidamente, porque o que nos interessa, das pessoas obrigadas. Por que é que os notários entraram nessa? Notários registradores entraram nessa. Está no artigo 9, sujeitos às obrigações referidas do artigo 10 e 11, as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não. E aqui, vocês vão ver por que é que entraram os notários. Vocês vão ver lá, diz no inciso 13º, as juntas comerciais, e aqui, gente, as juntas comerciais, eles têm tantas coisas que eles devem informar que eu fico pensando se é que eles informam mesmo. Porque tudo aquilo, aqueles itens de contratos, etc. e tal, como Receita Federal, etc. e tal, as juntas também têm que fazer, e fico me perguntando se funciona tão bem quanto os notários. E qual é a represália se não fizer? Essa é a minha grande dúvida. Mas é que você vai... A junta comercial e os registros públicos.
Isso foi incluído em 2012. Ou seja, aí, mas cadê os notários aqui? Então, são só os registradores. Mas não, pessoal, aí o que é? Vai lá para o 14º. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviços, e eu vou para o final, em operações, de controle de compra e venda de imóveis. Aí, neste inciso, que enquadraram os notários. As pessoas físicas que, eventualmente, prestam serviços, assessoria ou consultoria, auditoria, aconselhamento ou assistência em operações de compra e venda. Bueno, realmente, não só de compra e venda, mas de N outros negócios, obviamente, mas para enquadrar os notários, pegaram esse inciso aqui. Ou tipo assim, o notário assessora, o notário presta consultoria a respeito de transações e operações de compra e venda de imóveis? Sim, é o dia a dia do notário. Então, os registros públicos ficam lá expressamente ditos e os notários ficam aqui. Então, eles não estão... Tanto é que o próprio provimento 88, ele fala lá nos considerandos, né? Ele fala ao final, incluindo os serviços, os registros públicos e as pessoas físicas que prestem serviço de assessoria, consultoria, aconselhamento, assistência em operações de compra e venda de imóveis. Ou seja, ele copiou. O provimento copiou os dois incisos daquele artigo 9º lá da Lei 9.660. Então, na realidade, criaram o fundamento para enquadrar os notários também na obrigatoriedade da prestação dessas informações ao COAF, né? Da identificação dos clientes e a manutenção de registros. Aqui é que começa o problema, né, pessoal? E uma coisa, gente, que tem que deixar muito claro, há uma grande confusão que se está fazendo e se faz já há algum tempo, até para um outro provimento do CNJ, que eu não me lembro qual é, o 61, parece que é, com relação a dados das pessoas. As pessoas referidas no artigo 9º serão identificadas, né? Manterão o cadastro atualizado, ou seja, os notários registradores terão o cadastro, as instruções emanadas. O problema é o seguinte, tem que ter presente que tudo que diz aqui para diante, a manutenção de dados, gente, isso não é para colocar nos atos. E aqui é a grande vinculação à LGPD. Tem dados que menciona-se mais adiante, que a gente não vai ter tempo de ver hoje, obviamente, né? Vocês vão ver em alguns artigos adiante do provimento 88, que os dados que devem ter o cadastro. Tá, inclusive, o e-mail. Quando colocou o e-mail lá, e lá no provimento 61, se não me falha a memória, é esse, que fala do cadastro, que no requerimento do ato deve ter, passou N notários registradores a exigir que se conste da escritura e do registro e-mail das pessoas. Gente, isso é impossível. Em momento algum, nem no provimento, nem lá do requerimento aquele, e o 88 aqui, diz em qualquer lugar que isso deva constar no e-mail. Aliás, que o e-mail deva constar na escritura, em hipótese alguma. Isso é um dado restrito pessoal. Aliás, pode mudar a qualquer hora, eu posso cancelar meu e-mail agora e criar outro que não serve para nada. Na realidade, a ideia é única e exclusivamente para que se mantenha internamente estes dados. Os dados são internos, é para ficar dentro do tabelionato, se precisar, para se comunicar ou para prestar informações aos órgãos públicos, ter esse dado. Mas não é para colocar numa escritura, em hipótese alguma, gente. As pessoas manterão registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira, etc. e tal, título de valores, que ultrapasse o limite fixado pela autoridade competente nos termos de instruções por esta expedida. Aí aqui vem aquela questão dos limites das informações, os valores acima de... Isso a gente teria que ficar o dia inteiro falando sobre o provimento 88, né, para chegar nesses dados. Então, há muita confusão também com relação a os tipos de declarações. Manterão registro de toda a transação em moeda nacional estrangeira, etc., etc. Em momento algum, o provimento está dizendo que tem que lançar dados na escritura.
O que se tem visto, a Karen tem me acompanhado e ressalta sempre isso. Dá um exemplo típico. A escritura pública de compra e venda de um imóvel de R$40 mil. Aí, o que consta normalmente? Pelo preço certo ajustado de R$40 mil, pagos mediante TED do banco tal, não foi pago. Isso não precisa constar, nem deve constar na escritura, gente. Essa é uma informação interna que vai para o COAF. Não precisa, nem deve constar na escritura. A quem interessa ter o número da conta da pessoa que entrou R$40 mil, ou 50 ou 100 mil reais em dinheiro na conta dele. Se foi transferido ou se ele recebeu em dinheiro. A ninguém interessa. A terceiros não interessa. A informação é única para o COAF. É internamente um cadastro interno. E aí a importância do treinamento que a Karen falou, porque todos dentro de um tabelionato estão envolvidos no provimento 88, aquele que está atendendo lá a escritura e capta as informações de como é que está sendo feita a transação, como é que está sendo pago, mas isso não vai na escritura. Foi pago, foi o preço certo de R$40 mil, o que já receberam anteriormente dão quitação, ponto. Na escritura não tem que constar a forma, o jeito que foi pago de forma. Não é na escritura que vai. Aí muitos dizem, mas o registrador, como é que fica o registrador, que ele não vai saber disso? O registrador vai informar aquilo que chega para ele. Se ele não tem informação da forma de pagamento, ele não vai informar. Ele não precisa informar. Ele vai informar, cabe ao registrador informar os registros dos contratos particulares que vão direto a ele. Agora, se na escritura não tem o dado, ele não vai poder informar. Simples, ele não está obrigado e nem vai ser responsabilizado por não informar aquilo que ele não sabe. E nem tem como exigir. E o que se vê às vezes o notário coloca, aí os dois se comunicam, o notário não coloca, que não deve, e o registrador exige do notário que diga como é que foi pago, porque para ele informar também. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não sei de onde é que tiraram isso. Então, essas coisas tem que ter um pouquinho de cuidado. As pessoas levaram o troço um pouquinho mais para adiante. E aí, até que ponto pode-se usar determinadas expressões ou apontamentos na escritura e que não ofende a LGPD? Porque no momento que vocês colocarem a escritura, vocês largaram para o mundo, né, gente? Não esqueçam disso. Esse é o problema. O que é que tem que ser público? O que é que pode ser público? Então, há outras coisas, o pessoal coloca no final das escrituras. Declarou o outorgante, o outorgado e tal, que não é PEP, lá a pessoa exposta. Não, isso não é para colocar na escritura e não interessa se ele. Aí o pessoal declara que não está sujeito a isso, isso, aquilo. Isso não exime o tabelião da responsabilidade. Se o tabelião está sabendo de uma coisa e a pessoa está declarando falsamente e vai declarar, então não serve para nada. Isso não vai à escritura. Não se põe declaração nenhuma para se proteger do provimento 88, em hipótese alguma. É isso que as pessoas têm que entender e têm que ter cuidado por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, né, que permitam atender o disposto dos artigos tais e tais, mas é internos, gente, é internamente. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador, isso é junto ao COAF, né, todos tiveram que fazer, né. Aqui também, e aqui tem uma coisa extremamente importante, o final desse inciso 5. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições, é o provimento lá que estabelece 88, como é que se faz e tal. Cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Não é para botar na escritura, gente. Está expresso aqui. Não tem que colocar na escritura. A escritura só vai os dados que a lei determina que tem que constar. Preço, coisa e consenso. E a forma, se houver quitação ou não, se vai pagar. Agora, as pessoas querem colocar expressamente, eles pedem, não, coloque aí que foi através de uma TED e tal. Não, pode colocar. Não, coloque aí que foi através do cheque, número tal, X, tal, tal. Pode colocar na escritura se a pessoa assim quiser. Mas se a pessoa não quiser, vai para esse cadastro interno e informa o COAF. Precisa pôr na escritura que o dinheiro foi pago que o preço foi pago em dinheiro, mais de 30 mil. Ele pagou mais de 30 mil em dinheiro. Não tem que botar na escritura. Até porque
não se esqueça, né, que compra e venda sempre é pagamento em dinheiro. Mas a forma da transação pode ser uma TED, um cheque ou o dinheiro vivo, que todos são a forma de pagamento à vista. Então, na realidade, o cuidado que tem que se ter é com as informações internas. É dessas informações. Precisa ter um cadastro? Teoricamente, sim. No momento em que recepciona os dados da escritura e pega os dados das pessoas, e na conversa, isso quem está lá é o atendente, é o escrevente que está atendendo, que vai saber, vai lançar. Não, essa transação eles fizeram assim, assim, essa transação foi em dinheiro, foi em TED, não sei o quê, porque a pessoa... mas aí depois a pessoa diz que não foi. Bom, isso é outra história, gente. Alguns, inclusive, estão imprimindo e pegando a assinatura da pessoa neste documento interno para provar e tal, para justificar, para que realmente aquilo que ele está dizendo era verdade. Das comunicações, de operações financeiras pela lei. As pessoas referidas no artigo 9º, e aí está lá, notários registradores, dispensarão especial atenção às operações, etc., etc., que possam constituir sérios indícios dos crimes previstos nessa lei ou com eles relacionar-se. Isso é um problema, isso é extremamente subjetivo. Absolutamente subjetivo. O tabelião vai ter que ter muito cuidado e aí volta aquilo que a Karen insistiu lá com relação a treinamento da LGPD. Obviamente, isso aqui está inserido. Infelizmente, felizmente ou não, pessoal, os seus colaboradores têm que ser treinados. Não basta o tabelião saber tudo disso. Porque quem capta as informações e quem transmite as informações, mesmo que internamente, é quem está lá atendendo. Isso é um problema sério. É um problema sério? Mas não é tão sério assim no momento que se há uma conscientização e vai se cuidar um pouquinho mais desse tipo de dados, a manipulação desses dados. De que forma se vai utilizar esses dados. Aí vocês imaginam o tamanho da encrenca que poderia ser ou não o vazamento de qualquer dado desse internamente. Por isso, é outros cuidados. E aí volta lá para o 74 que a Karen falou, né? O cuidado com os dados internamente. Imagina o vazamento de um dado desse. Vocês sabem sempre que quando vaza quando vaza dados de qualquer outro ente, aí o grande problema para empresas que causa, né? Deverão comunicar ao COAF abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refere a informação. Né? O que é que ele está dizendo? Gente, não tem que perguntar para as pessoas, dizer, olha, como é que tu está pagando isso aí? Tá pagando? Eu preciso saber, porque eu vou informar o COAF se tu está pagando. Não, não é isso, gente, em momento algum. Tu é pessoa politicamente exposta, eu preciso saber que eu tenho que informar o COAF. Não, vai. O cadastro vai ter, os dados serão captados e são sigilosos e não se dá notícia nem mesmo àquela pessoa interessada. Muito antes, pelo contrário, porque justamente a ideia é o contrário. Né? Teoricamente, né, gente? Um grande sigilo dessas informações e só interessa ao notário e ao COAF. Aí você, mas qual? É preocupante, como é que a gente vai mandar isso para o COAF? Como é que a gente vai se proteger? Gente, notários registradores estão entrando agora. Bancos. Os bancos já há anos, há mais de 10 anos fazem isso. Aliás, lembro, a Karen vai lembrar, numa palestra que tivemos no início do ano, com uma advogada aqui de Porto Alegre, sobre especialista nesse assunto, ela falando que hoje os bancos, de certa forma, o que eles menos querem é cliente encrenqueiro. É justamente por isso, porque eles têm problemas sérios. Né? E quantas pessoas obrigadas a comunicar tem no Brasil? Você já deve ter sido informado de dados de vocês para o COAF sem vocês saberem. Muitas vezes, qualquer uma transação bancária que vocês fazem, que é natural, que é absolutamente natural, e foi informado o COAF. Qual o problema disso? Nenhum. Porque a transação que vocês efetuaram não tem nada de lavagem de dinheiro. Então, é isso que tem que ter presente. Os bancos têm sido punidos por não sei o quê, não é só quando não comunica. Tem bancos que tiveram problemas sérios? Tiveram.
que operavam desta forma, né? Então, é isso que tem que ter presente, né? E aqui ele relaciona o que das operações que tem que ser comunicadas. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido, né, para nós não nos alongarmos, né? Comunicações de boa-fé feitas na forma prevista neste artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Toda comunicação é de boa-fé. Vocês estão aí comunicando, estão cumprindo a legislação e estão comunicando de boa-fé. Ninguém está aqui, vai criar situações para comunicar o COAF para criar problema ao seu cliente, obviamente, né? O provimento 88. Esse provimento aplica-se a, e aí eles põem lá, a todos, notários e registradores, né? Aqui, os notários e registradores devem observar as disposições deste provimento, inclusive quanto a envolver operações por interpostas pessoas. Isso é um problema. Por que eu digo isso? Na realidade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso passa desapercebido. Chega A vendendo para B, X valor e tal. Mas, muitas vezes, há uma interferência, ou há interposta pessoa, por N razões, dentro dessas transações, e que, em tese, deveria ser informado. E que nem aparece na escritura. Mas lá naquele cadastrinho interno, vai constar. O seu atendente, o seu escrevente, vai botar lá, além de o A vendeu para B, mas quem tem interesse é o C, que na realidade ele é o dono, ele vendeu, ele comprou, ele recebeu dinheiro, etc, etc. Comunica com o COAF. Para vocês verem a subjetividade do que é e o risco e até onde chega a responsabilidade do notário, né, na prestação dessas informações. Voltando um pouquinho, isso é importante ou não é? Isso é uma encrenca para o notário e registrador? Bueno, teoricamente é. Tem muitos reclamando e tal. Mas, por outro lado, isto também demonstra a extrema importância da atividade notarial registral, né? E além de também verificar que os órgãos públicos acreditam e têm nos notários registradores um grande colaborador, né, na manutenção e no cumprimento da legislação. E é o que notários registradores fazem todo dia, né? Para fins desse provimento, considera-se... Aqui, só fazer um parênteses, né? Até essa semana nós falando, acho que foi num grupo de estudos, eu acho, né, cara? Alguém falou, não sei se chama de cliente, se chama de etc, etc, né? Na realidade, o provimento deixou claro isso, né? Criou a expressão cliente do serviço notarial. Então, não se discute mais hoje, é cliente? Tá, é cliente, pronto. Porque muitos diziam, não, a atividade notarial registral não tem clientes porque não é uma atividade comercial, etc e tal. Então, era o quê? O usuário, era não sei o quê, bom, seja lá o que for, o importa é o seguinte, o provimento está falando em cliente, né? Cliente, todo usuário que, olha aí, ele usa as duas, todo usuário que comparecer perante o notário, como parte direta ou indiretamente interessada. Percebo que uma pessoa indiretamente interessada nem figura no ato, mas por alguma razão é interessada. Isso vai em alguma escritura? Vai constar isso na escritura? Não, óbvio que não, assim como não vai constar outros dados. Mas vai sim a referência nesse cadastro interno. É um problema, é sério, é subjetivo, né? Por meio de representantes, independente de ter sido o notário escolhido pela parte outorgante, outorgada, ou por um terceiro. Então, é muita gente. Cliente do registro imobiliário, aquele que é o titular dos direitos sujeitos ao registro, cliente do registro de documentos e do registro civil das pessoas jurídicas, todos que forem qualificados nos instrumentos sujeitos a registro. Aqui vocês percebem que no registro é um pouco mais restrito, porque, via de regra, não há um atendimento pessoal e os registradores, de forma geral, não têm como captar informações, outras que não, aquelas que estão no próprio título, né? A pessoa chega lá e não vai encaminhar um contrato para o registrador de documento fazer. Não, vai receber o contrato pronto para registrar e pronto. Mas é daquele documento que ele vai tirar as informações e verificar se informa ou não.
do protesto de título, toda pessoa natural ou jurídica que for identificada no título apresentado, bem como seu apresentante. Vocês podem ver que, na realidade, a encrenca maior, penso eu, é do notário, né? Porque os registradores estão restritos ao que tem nos títulos apresentados a ele. O notário vai muito além dos títulos, né? Beneficiário final, esse é outro problema sério, né? A pessoa natural em nome do qual uma transação é conduzida ou que, em última instância, de forma direta ou indireta, possui controle ou influência significativamente uma pessoa jurídica. E aqui atinge muito também os registradores das pessoas jurídicas, né? Muitas vezes o controlador de uma empresa não é o que aparece no próprio contrato, ou não é a pessoa que é o representante, nem é o que... Como é que vai captar isso? Gente, é isso aí, treinamento, tem que treinar. Os notários registradores devem avaliar a existência de suspeição nas operações ou proposta de operações. E quando falo em proposta de operações, são quando a pessoa chega, encaminha e o tabelião diz assim, não, dá para fazer por isso, por aquilo. Agora, é uma proposta que caracteriza um daqueles itens de lavagem de dinheiro, ele vai ter que comunicar, mesmo que a escritura não saia. Olha a encrenca até onde vai a extensão desse provimento, né? Dispensando especial atenção àqueles incomuns ou que, por suas características no que se refere a partes envolvidas, valores, forma de realização, finalidade, complexidade, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico legal. Olha o tamanho do negócio, gente. Agora, há uma preocupação com isso? O que se vê, o pessoal está preocupado é se o valor é abaixo de 30 mil ou menos de 30 mil, e se está sendo pago em dinheiro, ou se a avaliação fiscal é 100% maior do que o valor atribuído pelas partes. É isso que está se fazendo hoje. Essa é a realidade. Alguém está se preocupando com todos esses itens aqui? Acredito que não. A grande maioria não. Mas por quê? Porque realmente ninguém está muito ativo a isso. E aí que vem a questão da necessidade realmente de se inteirar e verificar o que realmente está por trás disso tudo, né? Pode ser o tabelião responsável por informar aquilo que não deveria ter informado? Não, o COAF não vai responsabilizar ninguém. Agora, pode notário registrador ser responsabilizado por aquilo que deveria ter informado e sabia da transação e não o fez? Até pode. E já teve empresas que chegaram a esse ponto. Os notários registradores comunicarão ao COAF, por intermédio do sistema, etc., etc., quaisquer operações que, por seus elementos objetivos e subjetivos, possam ser consideradas suspeitas. Então, aí é que é o grande problema, né, gente? O tabelião pode estar extremamente qualificado nisso, poder analisar e etc. e tal. Mas e quem está lá no atendimento? Está apto a verificar se há uma operação suspeita, meramente suspeita, e por questões subjetivas, é muito difícil isso, gente. Não é nem querer assustar, é só lembrar o pessoal que a coisa é mais extensa. Da política de prevenção, do compliance, as políticas de prevenção. Então, artigo 7. As pessoas de que trata o artigo 2º, sob a supervisão da Corte Nacional de Justiça, etc. e tal, devem estabelecer e implementar políticas de prevenção. A lavagem de dinheiro devem implementar. Devem. A lavagem de dinheiro e ao financiamento terrorista compatível com o seu volume de operações e com o seu porte. Exatamente isso que a Karen falou. Tudo. E aí volta lá até a Karen referiu o provimento 74. Na realidade é isso. O provimento 74 também, ele fez uma certa distinção pelo tamanho de cada... Dependendo do tamanho do registro ou do tablete de notas, vai criar uma política específica para aquilo. Vai ter que ter gente, vai ter pessoas, comitês, inclusive o próprio provimento fala
até a criação de comitês de análise disso, diário, mensal, semanal, ele vai escolher da forma. A coisa é bem maior do que se imagina, gente. Realização de diligência, etc. e tal, vamos indo, que eu tenho mais, obtenção de informações sobre o propósito e a natureza da relação dos negócios, identificação de operações ou proposta de operações suspeitas ou de conversão obrigatória, e aí vai. Mitigação dos riscos de que novos produtos, serviços e tecnologia possam ser utilizados para a lavagem de dinheiro, verificação periódica da eficácia de política, procedimento, etc. E vai indo. A política tratada neste artigo deve ser formalizada expressamente por os notários registradores, abrangendo também procedimentos para, e aí, treinamento dos notários, dos registradores oficiais de cumprimento e empregados contratados. Ou seja, gente, todo mundo. Treinamento é para todo mundo. É para o notário, para o registrador, o oficial de cumprimento, que pode ser o próprio notário registrador ou outra pessoa por ele, e os empregados contratados. E aí são todos. E justamente por isso, porque o fato pode estar ocorrendo lá na ponta e não chega ao oficial de cumprimento. Na realidade, de certa forma, a grosso modo é isso. A pessoa atende lá, tem uma questão suspeita e vai levar ao oficial de cumprimento. E pode até, dependendo do tamanho do trabalhador, vai ter um comitê de verificação. A coisa é um pouquinho mais complexa, né, gente? Disseminação do seu conteúdo ao quadro pessoal por processos institucionalizados de caráter contínuo. É isso que ele está dizendo. Ó. Toda essa questão tem que ser disciplinada para todos de dentro da... Monitoramento das atividades envolvidas pelos empregados. Quem é que vai monitorar isso? E a prevenção de conflito entre os interesses comerciais, etc., os mecanismos de prevenção. Estou indo um pouquinho rápido, né, gente? Mas, na realidade, a ideia aqui, né, Valquíria, é mais abrir um pouco a mente de todo mundo para ver que não é duas coisinhas que tem que se preocupar. A coisa é um pouquinho maior. Bem maior. É bom isso? Não sei, não vou discutir isso aqui, né? As pessoas que tratam o artigo 2º, inciso 3º desse provimento cumprirão o disposto dos incisos, está por meio dos dados e informações constando do título, documento. Aí nós já vamos lá para a questão dos dados, para quem manda, como é que se armazena, como é que se arquiva, como é que se publiciza isso ou não, né? Não podendo obstar a realização do ato, e aqui olha o que diz expressamente. Qualquer vício que aliás, algum problema que possa ser escancaradamente uma lavagem de dinheiro, o notário, de forma alguma, vai se negar de fazer, nem deve. Ele vai pegar esse dado, não vai nem comentar com a parte, não deve. Ele vai pegar aquele dado, vai armazenar lá e vai realizar o ato. É justamente isso. Não podendo obstar a realização do ato, ou exigir elementos não previstos nas leis que regulam a emissão e circulação dos títulos ou documentos em questão. Ou seja, não vai se exigir nada mais do que está lá no artigo 215 do Código Civil. Os dados e o que as leis dizem para as escrituras públicas. Da responsabilidade do compliance. Os notários registradores são os responsáveis pela implementação, podendo indicar entre seus propósitos oficiais de cumprimento. Em caso de não nomeação de oficial de cumprimento, será considerado como tal o notário ou registrador. Ou seja, se o notário não tem nenhum oficial de cumprimento, olha que o oficial de cumprimento é importante, gente, e ele tem muita responsabilidade. Eu vejo que houve todo mundo nomeou um oficial de cumprimento e informou o COAF, mas não é bem assim, ele tem muita responsabilidade, é um cargo extremamente importante, né? Tanto é que se ele não nomear, é o próprio notário que vai ser. Né? Promover treinamentos para os colaboradores das serventias. Isso é determinação, não é sugestão. Elaborar manuais e rotinas internas sobre regras de conduta e sinais de alertas. Todos têm que ter, gente. E aí não é o pequeno, o médio, o grande. Todos têm que ter. Está dito aqui, né? E aí, como a Karen disse, e também não é copiar lá, faz o copia e cola, o meu está pronto. É isso. Não. Tem que ser de acordo com com o seu volume de serviço, o volume de informações, e cada um vai ter um diferente do outro. Certamente que sim. Né? Os notários registradores de clube interino são solidariamente responsáveis com os oficiais de cumprimento. Claro, o oficial de cumprimento tem responsabilidade, mas o notário será solidário. Aqui é a comunicação, todo mundo já fez.
Eu corri um pouquinho, gente, que já estamos aí a quase 8h30, mas a ideia aqui foi linkar a Lei Geral de Proteção de Dados ao provimento 88, já buscando o 74 que a Karen falou, né? E até acho que, eu tenho que me lembrar, mas eu acho que é o provimento 61 que fala o requerimento. Te lembra, cara? Eu acho que é o 61 do CNJ, né? Não me lembro mais. Que fala lá que no requerimento deverá constar os seguintes dados. E tem até o nome da mãe, o sangue, etc. Mas aquilo não é para na escritura. Então, um pouco de cuidado. Aquilo não é ato de escritura. Tem minhas dúvidas, inclusive, gente, da legalidade, mas isso a corregedoria já determinada a todos, né? Tem minhas dúvidas quanto à legalidade de obrigar a pessoa a declarar se vive ou não em união estável. Eu tenho muita dúvida disso, da legalidade disso. Como é que alguém vai me obrigar a declarar isso para o notário? E eu fico pensando, eu sou casado, mas se eu não fosse, chegasse para fazer uma transação e o notário, qual é seu e-mail, qual é seu não sei o quê, o que tu vai fazer com isso? É o que a Karen disse, eu sou o dono do dado. Vai ter que me dizer para que tu serve e para que tu vai usar. Isso a própria lei determina, não é, Karen? E aí disse assim, tu vive e não estava, não, se não te interessa, para que interessa? E aí, como é que fica? É isso, gente. Muito obrigado, Valquíria, muito obrigado pelo honroso convite e por poder aqui trocar um pouquinho de ideia com vocês. Obrigado. Vou tirar o slide. Foi difícil de pôr, agora vai ser difícil de tirar também. Isso. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra agora só mais um pouquinho. A gente já está acabando, eu acho que foi muito interessante, né? Tudo que nós ouvimos aí, nos colocamos, então, a pensar, né? Nossos palestrantes nos convidam a pensar e ver como andam nossas atribuições, como a gente tem interpretado a lei e o que a gente pode ser de melhor. Mas eu quero passar agora rapidinho a palavra para a doutora Karen, porque ela vai dar uma informação a respeito da aula de hoje e também dois vídeos que estão sendo gravados, que será disponibilizado para vocês. Doutora Karen, com a palavra. Obrigada, Valquíria. E só para a gente fazer ainda aqui, né, só um fechamentozinho ainda, antes de eu dar essas informações finais, a gente sempre pensa muito na questão do vazamento de dado, mas não é só o vazamento de dado, né, é a exposição do dado, né, então, assim, e essa é uma discussão que eu acho que daqui para frente a gente tem que começar a fazer, especialmente agora aqui falando dos tabeliões, né, que já é uma discussão antiga, que desde a Lei 11.441, desde quando veio a competência para os inventários e as separações dos divórcios, já era uma questão debatida, que é justamente a diferença da publicidade registral e da publicidade notarial, né? A publicidade notarial, ela não se confunde, porque se fosse a mesma coisa, não precisaria ter o registro público, porque o registro público tem a finalidade de publicizar a informação. O tabelionato de notas não serve para isso, né? A escritura é pública porque o tabelião tem fé pública para lavrá-la, né? Mas não que aquela informação, o conteúdo daquele ato notarial deve ser publicizado. E a gente falava um pouco até antes dos bastidores, né, Valquíria, sobre essas questões que envolvem, como disse bem o Luiz Carlos, né? A qualificação na escritura pública, às vezes uma escritura pública de uma união estável, que enfim, homoafetiva, né, que envolve dado pessoal sensível, a pessoa que está ali declarando, claro que ela tem um objetivo com aquele documento, mas nem por isso esse documento deve ser divulgado, porque se ela quiser, ela pode levar para o registro civil, ela tem a possibilidade de levar para o registro facultativo, então não é a escritura que vai dar essa publicidade restrita. É a mesma coisa com a ata notarial, que, poxa, quantas atas notariais vocês já fizeram contendo informações absolutamente da vida privada, da vida íntima das pessoas,
e que não devem ser divulgadas para qualquer um que vá lá e peça uma certidão, né? Então, acho que essa é uma discussão que a lei geral traz e que a gente vai precisar amadurecer, ela já é iniciada, já tem aí pelo menos 10 anos, eu sempre comento isso, que o Paulo Roberto Geiger, quando ele fez a especialização dele na Espanha, o trabalho dele foi sobre esse sigilo, e isso está publicado, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar bastante nisso. E então, porque não é só vazar dados, não é só a invasão na busca de dados, mas é o simples acesso irrestrito a um dado que às vezes é um dado pessoal, que às vezes é um dado sensível, tá? Para eu, então, finalizar aqui, eu quero dividir de novo a tela com vocês, porque, assim, nós temos 2 vídeos que tratam sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um pouquinho diferente desse aqui, que estão disponíveis lá no site da WR e que a gente, então, fez aqui uma parceria com o Sinoreg de Minas, vocês devem estar enxergando, para vocês poderem acessar durante um período, quem estiver participando, né? Quem é os associados do Sinoreg, que estão agora participando, mas que são associados mesmo que não tenham acessado hoje, mas podem acessar durante 60 dias, vocês podem acessar gratuitamente esses 2 vídeos, são 2 partes, né, dos vídeos que chama a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados e Impactos na Atividade Notarial. E aí é só fazer o login aqui embaixo e vocês conseguem acessar, tá bem? E com relação a hoje, alguém ali perguntou, eu acho, né, no YouTube também, se vai ficar gravado. Sim, vai ficar disponível, vai estar disponível no canal do Sinoreg Minas Gerais e vai ficar disponível no canal do YouTube, que é o meu canal, que é a professora Karen Henrique. Então, eu quero agradecer novamente a Valquíria pelo convite, ao pessoal que está assistindo, né? Que, poxa, é sexta-feira, a gente sabe que é final da semana já, o pessoal está cansado e tal, e então se dispôs a participar, agradecer, vi que tem várias amigas aí, a Letícia disse que estava presente, a Cláudia, a Mônica, né? Todas queridas amigas que eu tenho aí em Minas Gerais, e dizer que eu estou com muitas saudades de estar perto de vocês fisicamente também, e agradecer, só tenho a agradecer mesmo, e dizer que a gente está sempre aí pensando em todos os assuntos que são relativos aos notários e registradores para ajudar vocês a sempre prestar um serviço de excelência e continuar sendo esses profissionais maravilhosos aí que têm se mostrado imprescindíveis aí para a administração da justiça e da paz social. Meu boa noite. Pessoal, eu pego a palavra aqui para finalizar essa webinar, que eu julgo ser de uma felicidade incrível que o Sinoreg e a diretoria fez, primeiro pelo assunto tão atual, segundo pelos excelentes professores que nós trouxemos aqui para falar para vocês. Esperamos que tenham gostado e tenham aproveitado bastante a exposição da professora Karen e do professor Luiz sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A aula de hoje, como a Karen falou, ficará gravada no YouTube. Você pode rever ou mesmo indicar alguém para assistir pela primeira vez, tá? Tivemos hoje muitos interessados a assistir, nossa audiência foi muito alta. Parabéns aí, e obrigado, né, porque assistiu. Agradeço imensamente, professora Karen, professor Luiz, e desejo a todos uma boa noite e até uma próxima vez.